O caso de feminicídio contra a professora Elizabeth Ribeiro, de 37 anos, da Rede Municipal de Educação, há cerca de 2 meses, nesse conjunto de apartamentos do prolongamento Palmital, na zona norte de Marília. Ela foi brutalmente assassinada pelo próprio namorado, o mototaxista Jefferson Silva, ele de 28 anos de idade. Ele estava foragido após o crime, foi preso nesta quinta-feira na Praia Grande do Litoral Paulista. Policiais de Marília foram até lá, tinham a informação de que ele estava lá e não reagiu à prisão, se entregou e está aí. O Jefferson Silva agora vai responder pelo bárbaro crime. Ele matou a professora após uma discussão no apartamento dela com 10 facadas e fugiu ao crime. Ela foi sepultada no cemitério de Lins. Bem, uma manchete otimista nesse momento ainda complicado da economia nacional. Agronegócio puxa alta para a economia brasileira em 2017 em pelo menos 1% após 2 anos de recessão, segundo o IBGE. Vamos repercutir esse destaque hoje da imprensa nacional. Nosso convidado, Elcio Leiter, ele docente em economia. Elcio, boa noite. Boa noite a todos. E realmente a manchete é boa, né? Já que depois de um longo período de decréscimo na economia, esses números até surpreendeu um pouquinho, porque o mercado esperava um pouquinho menos. E mais uma vez fica provado que o agronegócio é o que tem realmente sustentado a economia nacional, não? O agronegócio vem carregando nas costas nos últimos tempos em todos os sentidos e especialmente uma super safra de em torno de 244 milhões de toneladas de grãos. Isso é muito importante e nesse crescimento de 1%, aproximadamente 0,7% vem do agronegócio, mesmo com todas as dificuldades de infraestrutura e uma série de problemas que existem no segmento. A economia brasileira, aos poucos, realmente está saindo da recessão? Ela vem saindo e é fruto de uma série de fatores. Poderíamos elencar alguns deles aqui. O agronegócios, naturalmente, é o principal ponto de referência, mas a liberação para os inativos do Fundo de Garantia foi um recurso que entrou na economia no consumo das famílias. O controle da inflação, a queda da Selic hoje para 6,75. Isso tudo vem ajudando. O mercado internacional vem também num momento relativamente bom. Isso tem ajudado nesse conjunto de coisas. E, inclusive, a questão petróleo, que embora não tenha um peso tão importante na economia brasileira, mas ele teve também um auxílio nesse aspecto. Então, é uma série de coisas que corroborou para que isso acontecesse. E é animador no sentido de que nos últimos anos nós tivemos aí -1, -2 e deixou o país numa condição econômica de praticamente 10 anos atrás. Nós voltamos a ter o mesmo padrão de 2010. Então isso é muito preocupante. A retomada sempre importante, mas ela é longa, é demorada e aí nós entramos agora num período em que entra ano político, você não tem bem clareza do que vai acontecer. Isso tudo ainda não deixa muito claro o horizonte. Bem, o governo não conseguiu aprovar até agora a reforma previdenciária. O Brasil teve a nota rebaixada no sistema financeiro internacional. Diante de tudo isso, o que se esperar para esse ano, 2018? Essa questão do rebaixamento da nota é um negócio muito sério. Com a velocidade das informações, está muito claro que o país não teve e não tem condições de aprovar algumas reformas estruturais. Fez uma aprovação de reforma trabalhista que ainda vai demorar um pouquinho para ter um reflexo. E nessa questão de reformas que não foi aprovada, o mundo sabe disso. E está identificado que, como não fez, isso vai dificultar a nossa condição econômica. E, inclusive, para as empresas isso é muito ruim, porque quem necessitar de recursos de mercado internacional vai ter que pagar mais caro um pouco nos seus investimentos. Bem, com relação ao comportamento da população, o consumidor, a inadimplência continua sendo muito alta, mais de 61 milhões de brasileiros continuam sendo inadimplentes. Eu sempre faço essa pergunta, Elcio, qual o comportamento, o que o consumidor deve fazer?
O consumidor, até pelos resultados últimos que teve da PNAD, que saiu esses dias, a renda do brasileiro é relativamente baixa. As taxas de juros ainda em alguns segmentos exorbitantes. E volto a frisar, é o controle do seu orçamento doméstico, gastar estritamente o necessário, planejado. Nós não temos direito de desperdiçar absolutamente nada. Então passa por disciplina. Naturalmente que isso é bastante difícil de fazer, uma vez que com a renda que as pessoas têm, com as dificuldades que vêm dos últimos anos, é muito difícil você conseguir atrelar com muita tranquilidade o seu orçamento frente às suas despesas. Renda per capita do Brasil, pois é, menos de R$ 1.300. É muito pouco. É muito pouco. Então a renda per capita de em torno de R$ 1.270 é um negócio muito sério. Embora a renda média do brasileiro esteja aí na faixa dos seus R$ 2.100 e poucos reais, existem estatísticas, análises, estudos, especialmente, por exemplo, do DIEESE, que o ideal de renda mínima para uma família de até 4 pessoas deveria ser em torno de R$ 3.800 agora em janeiro, que aí sim a família teria uma condição de um consumo um pouco diferente e a economia conseguir girar com mais tranquilidade. Embora saibamos que para as empresas, com o sistema tributário que tem, com todas as dificuldades, é impossível pagar um salário mínimo dessa magnitude, né, que o DIEESE coloca. Mas, realmente, um valor desse, a qualidade de vida, de saúde, de escolaridade, seria muito melhor do que nós vemos hoje. Bem, deixa eu aproveitar sua presença, porque nesse dia 2 de março será lembrado o Dia Nacional do Turismo. Você viu a matéria anterior aí, o novo Ministério da Segurança Pública. O Brasil vive uma crise sem precedentes da segurança e não dá para afirmar que isso não esteja afetando o turismo, tanto nacional como o potencial dos estrangeiros que deveriam vir ao Brasil para visitar o país, para consumir. Crise da segurança e o turismo nacional. Seu comentário. A grande dificuldade nesse momento em cima do turismo é que está centrado com mais evidência na cidade, no estado do Rio de Janeiro, que é o principal cartão postal do Brasil. E com a informação que o mundo tem hoje, como é que você vai fazer uma propaganda de vir para o Brasil? E o segmento turismo é extraordinariamente importante para o país, uma vez que ele é um grande gerador de emprego, gerador de divisas. É um serviço que deveria o Brasil ter um investimento muito maior do que tem. Então você imagina, um país como o nosso, que o portão de entrada é o Rio de Janeiro, com a imagem que está no mundo inteiro, sobra o que para você oferecer no mercado? Foz do Iguaçu, São Paulo, alguma coisa na Amazônia, mas fica muito pouco, porque o contingente para essas regiões é extraordinariamente menor do que para o Rio de Janeiro. E aí assusta um pouquinho o que a gente vê. Cria o Ministério da Segurança, cria o Ministério disso, separa a Justiça para lá e para cá, e ouvimos hoje que apareceu dinheiro para isso. 42 bilhões que não tem dinheiro para a saúde, para a educação, para o saneamento básico, para absolutamente nada. A Previdência vai quebrar e me aparece 42 bilhões do nada, depois de uma reunião com os governadores. Então o país, voltando um pouquinho, nesse crescimento de só foi porque poderia ter sido melhor se a situação não tivesse tão periclitante como está nesse momento, esse imbróglio político, e não sabemos o que vai acontecer. Mas diante do que vimos hoje, novas reuniões vão acontecer, mais dinheiro vai aparecer para esse processo político que nós temos aí, que infelizmente tem deixado a população a ver navios. Bem, só para a gente concluir ainda no tema turismo, aproveitando nesse 2 de março, o Dia Nacional do Turismo, um segmento que cresce muito, inclusive da nossa região. Turismo de negócio, não é, Elcio? Isso é importante. Em algumas cidades como Marília, que é um centro regional, é muito importante que tenhamos essa vinda do turismo de negócio, para que haja uma ocupação hoteleira, para que haja negócios em restaurantes, gerar emprego, gerar renda. É importante. E se você vê em algumas outras praças, o mercado de turismo e de reuniões e negócios e feiras e etc. é um grande gerador de emprego e renda. E para a nossa região, Marília tem até suporte, tem infraestrutura para receber mais do que vem recebendo. Embora tenha acompanhado
toda semana existe atividade, mas poderia ser muito mais do que tem sido, até porque o turismo é um segmento muito importante para a geração de emprego e renda regional e no âmbito nacional, como citamos anteriormente. Muito bem, obrigado Elcio Leiter, ele docente de economia, nosso convidado especial. O Brasil precisa investir em educação, mais um indicativo de que esse ainda é um grande desafio. Os que saem do ensino fundamental sem saber ler com facilidade e com pouca ou nenhuma habilidade para fazer contas básicas. Essa realidade da educação brasileira existe há anos. Programas de vários governos tentaram reverter o quadro com pouco sucesso. O estudo do Banco Mundial quantificou essa defasagem em anos e o resultado é desanimador. As crianças brasileiras vão demorar 260 anos para atingir o nível de leitura de meninos e meninas dos países desenvolvidos. Na matemática, esse tempo seria de 75 anos. O relatório do Banco Mundial foi calculado a partir dos dados do PISA, o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes. O documento foi apresentado hoje durante um seminário internacional sobre educação na Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo. Aberto ao público, o evento promove discussões sobre os melhores rumos para a educação no Brasil e no mundo. Por aqui, os especialistas defendem que a única saída é a valorização do professor e o investimento na educação logo na primeira infância. Olha, é uma crise de aprendizagem. Foi isso que o relatório mundial do banco constatou no ano passado e observamos que tem também uma crise de aprendizagem aqui no Brasil, mas o relatório também aponta que tem medidas que foram ser tomadas, até tem já experiência dentro do próprio Brasil que mostra que é uma crise que pode ser superada, já tem soluções. Para o movimento Todos pela Educação, quanto mais tarde o país investir de forma eficiente na educação básica, mais difícil será superar essa defasagem. O que a gente precisa realmente agora é ter um plano estratégico para a educação brasileira, com sequenciamento correto das políticas, e isso envolve começar pelo começo. E começar pelo começo é primeira infância, investimento na primeira infância e professor, porque se a crise é uma crise de aprendizagem, o professor, ele é o principal determinante da qualidade do ensino. Depois de mais esse indicativo de que a educação no Brasil ainda vai mal, é preciso muito investimento, o presidente Temer, em Brasília, anunciou mais um investimento na educação. Só que a gente quer ver na prática se vai funcionar. Ser médica sempre foi o sonho da Lígia Bueno Lousada. Ela concluiu há pouco tempo uma importante etapa no curso de medicina, a residência. No caso dela, não foi apenas uma, mas sim duas residências, clínica médica e nefrologia, ramo da medicina que cuida dos rins. Para a Lígia, a teoria somada com a prática nesse período do curso foi crucial para a sua formação profissional. Tem situações que mesmo a gente acha que são coisas raras nos livros e que a gente vê muito na nossa prática. Isso é muito comum e por isso a importância da residência, porque tem coisas que você só vê na prática. Assim como é feito no curso de medicina, agora os professores da educação básica também vão passar por uma residência pedagógica. A novidade faz parte da Política Nacional de Formação de Professores do Ministério da Educação. A partir de agosto desse ano, serão destinadas 45 mil bolsas para a residência pedagógica, mais 45 mil bolsas para o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, o PIBID, e 100 mil bolsas para a Universidade Aberta do Brasil. Ao todo, foram anunciados nesta quarta-feira investimentos de R$1 bilhão na formação de professores da educação básica. O ministro da Educação, Mendonça Filho, acredita que a residência pedagógica vai melhorar o desempenho dos alunos. A residência pedagógica que será, por certo, uma experiência muito positiva. Nos anos finais de formação do professor, eles terão a vivência na sala de aula, a experiência com professores já tarimbados, para usar a linguagem mais comum, tendo ganhos efetivos que contribuirão para a melhora do desempenho dos alunos dentro da sala de aula. Durante o evento, o presidente da República, Michel Temer, destacou os principais avanços na educação nos últimos 2 anos. A chamada Base Nacional Curricular,
Na verdade, com ela definiu-se o conteúdo de a que todos os alunos têm direito na educação básica, seja na escola pública, seja na escola particular. Nós demos aos nossos jovens, com a reforma do ensino médio, opções, né, para perseguir a sua vocação e para melhor enfrentar o mercado de trabalho. O Mendonça mencionou a ampliação da escola em tempo integral, quando se oferece aos nossos jovens carga horária semelhante à dos países mais desenvolvidos. O Censo da Educação de 2016 demonstra que dos 2.100.000 professores da educação básica do país, mais de 480.000 só possuem ensino médio e cerca de 6.000 apenas o ensino fundamental. Somente 95.000 têm formação superior e 1.600.000 professores têm formação em licenciatura.